Sejam todos bem-vindos ao Fala Catanduva. E aí, Rodrigo, tudo bem? Beleza, Vini? Tudo bem? Olá, quem nos assiste pelas redes sociais, pela Nova TV também. Obrigado pela audiência. Hoje a gente está aqui para falar de um assunto muito importante, para falar de saúde, para falar de coisas que fazem bem pra gente, com a nossa convidada, Alexia. Alexia Fernandes, ela é professora de Pilates, né? Fisioterapeuta também de formação. Ô, Alexia, vamos começar contando um pouco da sua trajetória. Você é jovem, né? Quantos anos você tem? Olá, boa tarde. Se não tiver problema, falar, óbvio, né? Desculpa até. Meu nome é Alexia, né? Eu tenho 25 anos. Esse ano eu completo 2 anos de formada. Sou formada aqui pelo IMES, Catanduva, né? E sou fisioterapeuta e instrutora de Pilates. E você sempre... A gente estava conversando aqui antes. Hoje ela é fisioterapeuta, é instrutora de Pilates, mas nem sempre ela quis trabalhar nessa área. Ela queria trabalhar na saúde, mas não na área da saúde humana, né? O que você queria fazer? Conta pra gente. Quando eu estava, né, no colegial, na verdade eu sempre gostei muito de animaizinhos e gostaria de trabalhar com medicina veterinária. Sempre foi meu sonho. Mas, por destino, né, coisas da vida, infelizmente, não deu certo, acabei seguindo Mas outra teve área. algum problema, alguma coisa? Não tinha o curso? Na verdade, eu fui prestar, né, o vestibular, quando eu estava no 3º colegial. Eu não consegui passar, na verdade, eu passei no Amazonas, mas era muito longe. Fez pelo Enem, então? Isso, SISU, né? Isso, muito longe. Eu tinha 17 anos. E Nossa. aí minha mãe, não. Aí acabei ficando... Mas você não ficou com nem um pouco de vontade de ir pra lá? Fiquei, né? Na época adolescente, louca de vontade de jogar sair na de Amazônia. casa. Vamos embora, vamos Era lá em morar com as Manaus? onças. Manaus que era? Olha, na verdade, pra ser bem sincera, não lembro nem a cidade. Mas era lá pro fundo de Amazonas, lá pro fim do mundo mesmo, né? Aí eu fiquei um ano pensando, nossa, o que eu vou fazer, E aí minha mãe viu, vai ter um vestibular aqui no IMES. Por que você não tenta? Aí eu falei, mas, né, fisioterapia não era, tipo, o que eu queria mesmo. Mas fui, prestei, né, passei e fui. Gente, enfim, me apaixonei. Aí, entrei na faculdade com muita dificuldade, né? Não foi, assim, algo fácil. Em questão de pagamento, né? Mensalidade muito cara. Aí eu comecei a trabalhar. E eu falei, meu Deus, e agora? O que a gente vai fazer? Aí eu prestei a Bolsa da Família, a Escola da Família. Foi aonde consegui. Chega um dia do serviço, falei pra minha mãe, vou desistir. Porque todo o trabalho, né, o mês que eu ganhava, ia tudo pra faculdade. E não conseguia ajudar em casa. Aí ela falou, não desiste. A gente vai conseguir, eu vou dando conta, né? E você vai fazer a faculdade, sim. Aí fui pagando 6 meses. Você trabalhava com o quê? Eu trabalhava numa imobiliária, na época. E o salário todo, né, salário do comércio, ficava na Que faculdade. não é, gente, ó, pra vocês terem uma ideia, era um piso de comércio, assim. Piso do Que comércio. é bem acima de salário mínimo, né? Sim, e eu, ia de van pra escola, pra faculdade, né? Então, eu pagava a van e pagava as mensalidades. Então, ficava o salário inteiro ali. E você tava morando em qual bairro na época? Eu morava na Vila Santo Antônio, que é onde eu resido até hoje, né? E aí cheguei em casa, falei pra ela, não, mãe, vou parar a faculdade. Ela, não vamos e tal. Foi aonde consegui a Escola da Família, e foi onde eu consegui a minha formação. Fiz 4 anos e meio, Escola da Família. Aí todo mundo, nossa, mas, tipo, você conseguiu, você ganhou a faculdade. Gente, não. Era uma pauleira, né? Na verdade, pra quem não conhece, o aluno que é da Escola da Família, ele vai prestar serviço nas escolas, Sim, no nos projeto finais de Escola da Família nos semana. fins de semana. Exatamente. Quem vê, corre. Quem vê close não, Não vê corre, né? exatamente. A parte que você foi contemplada aí com a Escola da Família, as pessoas veem, elas não veem toda a luta até ali, né? A batalha, o apoio familiar, que é muito importante, né? Falou que sua mãe falou, não larga a faculdade, continua. Tipo, esse tipo de persistência foi fundamental e é algo que
que muitas vezes falta. Muitas vezes falta, né? É um privilégio, querendo ou não, você Sim. ter essa estrutura familiar, esse apoio e tudo mais. E essa sorte de ter conseguido aí tudo e trabalhado em cima, Trabalhado. né? Porque você tem que, acaba tendo, eu lembro um parente meu que fazia isso aí pra poder estudar também. E, assim, era difícil, porque tinha uma festa lá, por exemplo, e ele já era casado, por exemplo. Tá, vai ter uma festa, vai ter um aniversário, uma coisa, o cara não podia ir, às vezes, porque tinha Sim. o E, tipo, compromisso. antigamente era os finais de semana mesmo, né? O sábado e o domingo. A minha época era o sábado ou o domingo. Então, eu peguei uma época melhor, assim, podemos dizer. E ainda assim é pesado. E mesmo assim, era das A vida gira 9... em torno disso. Sim, era das 9 às 5 da tarde. A gente tinha uma hora de almoço só. E eu morava, tipo, eu fui muito privilegiada, como você disse. Porque eu morava perto da escola. Qual que era a escola que você fazia o No projeto? Maximiano. É do lado lá, Do né? lado. Do Dá lado. pra ir a pé, né? Eu Bom. ia a pé, ia almoçar em casa. Por mais que eu tinha uma hora de almoço, ia almoçar em casa. Eu fui muito privilegiada. Teve meninas que se formou comigo, que ia pra escolas em outras cidades. Era Nossa. muito mais puxado. Então, tipo, eu fiz 4 anos e meio de faculdade pela escola da família. Posso perguntar uma coisa sobre a escola da família? Qual que é a sua opinião, assim, sobre a efetividade desse projeto na comunidade que ele atendia lá? Nas famílias que eram atendidas, nos alunos? Tinha frequência mesmo? Os alunos iam mesmo lá para fazer recreação, para fazer reforço, para aprender? Tinha, na sua opinião? Nossa escola Era sempre bom? foi muito bem frequentada. Sim, era um projeto muito, muito bom. No domingo, como eu fazia aos domingos, porque depois do segundo ano de faculdade comecei a ter aulas aos sábados, então eu tive que fazer sempre aos domingos, né? Por conta de trabalhar no comércio também, eu tinha que trabalhar aos sábados, então eu sempre escolhi o domingo. Mas aos sábados, lá na escola, a gente tinha reforço de matemática. E aos domingos, recreação, a gente tinha oficina de pintar unha, fazer a unha, e tinha muita frequência. Quando época de festas, por exemplo, Dia das Crianças, Dia de Pais, Dia de Mãe, sempre tinha festinha, sempre tinha muita frequência, muita frequência de criança, muito bem frequentada, as crianças adoravam. Pena que acabou, né? Infelizmente. Você disse que você entrou na faculdade e você estava afim de ser veterinária e ao longo do curso você construiu aí um amor pela profissão, uma paixão pela área. Sim. Em que momento, mais ou menos, você lembra que isso foi acontecendo? Quais matérias, quais áreas te mais brilhou os olhos durante No o primeiro curso? ano. Direto de cara, assim? De cara. De cara, assim, no primeiro ano, eu já vi que era aquilo mesmo, que não... Talvez, se eu tivesse ido pra veterinária, não seria a mesma coisa do que é hoje, né, no caso. Mas o que que teve? Teve alguma situação? Você já fazia algum tipo de atendimento clínico? Não, Atestar? no primeiro ano a gente não... É teórico total? É, Só o vislumbre, né? Porque Só. eu vou falar assim, talvez na veterinária você já tinha várias expectativas. sim. Então você ia chegar lá cheio de expectativa. Se não fosse cumprida essas expectativas, ia ser o contrário. Você foi provavelmente para essa faculdade, para esse curso, com expectativa baixa. Que você queria outra coisa. Aí quando você viu o que realmente era, né? Das áreas que você trabalha, quais são suas preferidas, assim? Suas especialidades, as partes que você mais atende, que você mais gosta de fazer? No começo da faculdade, né, voltando à pergunta lá que vocês falaram, no começo eu achei muito que eu iria gostar de trabalhar com crianças, né? Nossa, tipo, ecoterapia, por exemplo, que Que te envolvia o animal, cavalo. né? Cavalo, né? Achei que ia abalar. Mas não, vi que não era pra mim. O que você achou de problemático? Não que eu não gostasse, né? Porque criança e animal sempre a gente tem, eu no caso, né? Aquele envolvimento de amar criancinhas e os animais, enfim. Mas vi que não... São mais, às vezes, assim, se você lidar com eles em determinadas situações, às vezes é mais complicado
do que ser só, não é só o amor que resolve, né? Não. A criança que Não é tá só amor procurando ajuda, ela também tá com a saúde abalada. Não é aquela criança Sim. Que tá indo porque ela tá feliz Ela de não tá estar lá ali. pra fazer, Ela né? tá É igual a criança empurrada. que tá indo fazer hipismo, por exemplo, né? Uma Exato. criança que tá lá precisando desenvolver as Exato, habilidades ela tá motoras, Ali porque ela tá cognitivas, né? obrigada, é outra relação, né? Exatamente. E, tipo, quando eu me vi ali, eu falei, meu Deus, e agora, né? Tipo... Mas você chegou aí fazer uma... A gente teve, nos primeiros momentos, assim, da faculdade, a gente teve uma experiência com cavalo e tal, mas não a criança em si, com problemas, né? Com algum tipo de deficiência e o cavalo. Não. Só que eu vi que não era aquilo. E tudo bem. Sim. Temos várias áreas dentro da Sim, fisioterapia. sim. Ok. Foi passando os anos e eu foi entrando outras áreas, a gente foi estudando mais e mais. Me apaixonei pela área da fisioterapia pélvica, saúde da mulher e tal. É isso que eu vou fazer. Tá bastante em alta essa área mesmo, né? Exatamente. O Instagram viraliza direto Reels de pessoas falando de saúde Sim, íntima, né? entre muitas coisas, né? Inclusive por conta da questão do parto natural, né? Que se fala muito, hoje se Exatamente. fala muito, né? Não tem mais... Tem ainda essa pressão da cesárea e tudo, mas só que você tem já uma conscientização, né? Sim. São temas que já são abordados muito recentemente, né? A forçação de barra para ser cesáreo, né? O abuso clínico, né? Tem vários temas que são super recentes, então tá bastante não é em tão alta, recente, né? não é que é tão recente. É, O problema, sabe o que acontece? massificou É que recentemente. hoje em dia, você tem espaço para falar. Sempre se falava. Você, tipo, eu sou mais velho que você, eu fiz faculdade, vocês estavam indo engatinhando, não engatinhando, nem tanto, você nem tanto. Ela tinha 5 anos, eu fiz faculdade de 20 anos, e aí a gente já falava. Ah, sim. Tinha um caso lá, uma moça lá tava comentando, ela era intercambista da República Tcheca. Ela falava assim, como que ela ficava abismada, por exemplo, aqui no Brasil, a mulher falando assim, ai, que legal, nasce dia tal. Como assim? Você sabe que dia que vai nascer seu filho? Já marcou Não cesárea. tem, mas não é assim que funciona? Como? É profeta? Aí ela foi ver que tem. E assim, se você for ver um país tecnologicamente, socialmente, é muito mais avançado que aqui. E lá predomina. Aqui é... Mas tem outras coisas. Vamos continuar falando da questão lá. A saúde íntima. É. E aí, tipo, é muito falado, mas em Catanduva não é tanto, né? Explorada essa área da saúde íntima, fisioterapia pélvica, a gente vê muito pouco, né? Tem pouquíssimos profissionais. Pouquíssimos. E, enfim. Aí, eu falei pra minha mãe, de novo, né? Minha mãe. Aí eu falei assim, bom, vai ser, eu acho que vai ser. Porque reabilitação nunca foi, assim, uma paixão. Ortopedia, não... Mais na área da físio, assim, né? Ficava sempre... Gostava, mas não era amor, assim, de... eu vou reabilitar, é o que eu quero, reabilitar, hospital, nananana. Não. Vou me encontrar fora dessas áreas, hospitalar, enfim. Bom, caí no Pilates. Caiu. Caiu. Caí Mas no como Pilates. foi? De novo, né? Caí na fisioterapia, né? E caí no É Pilates. porque nessa busca da fisioterapia para fortalecimento em busca de saúde, né? Não necessariamente de reabilitação, mas de saúde, né? O Pilates tá ali do ladinho. O Pilates Tá é um ali. caminho mesmo, né? Sim. E você divulga mais o seu material, suas informações, seu conteúdo pelas redes sociais? Ou como que você faz? Sim, a gente, na verdade, eu saí da faculdade, né? E aí já fui em busca de trabalhar na área. Lá você já tinha, dentro do curso, lá já oferecia para vocês a formação, lá, a capacitação? Não, a gente como que viu foi? pouquíssima coisa de postura, né? A gente só teve estágio postural dentro da faculdade, não viu, assim, nada sobre Pilates. Nossa, então tava longe ainda. Teve Longe. que penar mais ainda. Mas conta pra gente, assim, que dia que foi? Pro pessoal entender lá, conta a historinha, assim, ó.
Tava lá um dia, lá, de repente seu olho acendeu, é isso que eu quero. Eu pra saí minha da vida. faculdade em busca de serviço, né? Porque saímos Você ia ser uma desempregados. fisioterapeuta, seja lá o que Fisioterapeuta. fosse na área. Seja o que Naquele fosse, o que vale- aparecesse. Aquele vale entre formado E e... desempregado. E o primeiro emprego é um vale Exato. ruim mesmo. Saí à procura de emprego. O que aparecesse. Então Aí poderia ser no estamos- hospital, na Qualquer lugar. qualquer coisa que você não queria ia ser. Iria ser. Aí apareceu uma oportunidade de trabalhar com Pilates. No estúdio. Num estúdio. Isso, num estúdio. Aí eu fui. Acabou que não dando certo, mas tudo bem. Fui pra outra área. Nada a ver com fisioterapia. Fiquei há um tempo, 4 meses, trabalhando nesse lugar. Aí surgiu um professor, ex-professor da faculdade, me viu e veio me chamando pra perguntar onde que eu tava trabalhando, o que que eu tava fazendo naquele determinado E trabalho. você se importa de falar pra gente o que era? Eu estava trabalhando de secretária. Aí eu falei assim, olha, eu estou trabalhando porque era o que deu pé, né? E eu estava Tem que precisando. pagar as Os contas, né? boletos não espera, né? Boletim de Exatamente. nota virou boleto de conta. Eu falei pra ele, e eu estava precisando trabalhar, porque e o que apareceu foi isso. Aí ele, não, tudo bem, mas estou com projetos, né? E você já teve um contato com o Pilates, mas vamos aguardar, porque o ano que vem, final do ano que vem, tal. Isso aí não era a Isso época da foi- pandemia, não, né? Não. A época da pandemia estávamos na faculdade ainda. Ah, tá. Então você não teve ainda essa. Você ia ter ainda um outro sofrimento que talvez Nossa. fosse você entrar e o seu, Não, o seu não. emprego fechar, galera. Não. Você não passou por isso. E aí, essa conversa, né, que eu tive com ele foi o ano passado. Ele me disse que iria ser final desse ano. E tudo bem. Falei pra minha mãe novamente. Falei, olha, o Miguel, né, que é o meu patrão, ele veio conversando comigo e falou que tá com os projetos, mas que isso vai demorar um tempo. Mas vamos aguardar, né? E aí, tudo bem. Em janeiro, finalzinho de janeiro, ele me chamou. Quer dizer que antecipou 11 meses. Mudou tudo. No final de janeiro, ele me chamou e falou assim, vem pra gente conversar. Aí eu fui, ele falou assim, ó, dia 1º de fevereiro, eu vou iniciar o estúdio. Você conversa com a sua mãe e vê o que você pretende fazer. Já conversa no serviço. Eu fiquei 4 meses E trabalhando aí como você foi secretária. falar com a sua mãe. E eu fui falar com a minha mãe. Grande aliada. Grande aliada. Eu cheguei em casa e falei assim, olha, né, começou do zero, sem absolutamente paciente, sem nada. Então, foi assim, de degraus. E ainda estamos... E sendo assim, caminhando. construindo o nome, né? Sim. E aí, a gente abriu lá no Jardim Souto, na Vila Souto, absolutamente do zero. Primeiro dia tinha um paciente. Pelo menos já tinha um, mas Tinha chegou como? Chegou bem, esse meu patrão, ele trabalha, né, ele faz um trabalho muito bom ele é especialista em coluna vertebral, ele trabalha com hérnia de disco, é o foco dele maior. Então, a extensão do Pilates ali é focada na hérnia de disco, em reabilitação com hérnia de disco. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, você falou o paciente, né? Opa, O paciente era um homem. um homem. Geralmente, que a gente vê, assim, pelo menos postando coisas nas redes que fez, geralmente a maioria é mulher. Lá onde você trabalha, lá por ter esse perfil aí relacionado à hérnia de disco, querendo ou não, tem uma reabilitação no meio aí, que é promover a qualidade de vida. Mais homem ou mais mulher? Olha, hoje em dia o estúdio tá equilibrado com homens e mulheres. Uma das coisas que é que a hérnia de disco tem muito, né? A postura na cadeira a vida inteira, a pessoa fica errado. Aí, quando chega a vida adulta, precisa fazer atividade física para cuidar da saúde, descobre a hérnia, né? Então, eu acredito que a busca seja grande. Tem uma demanda
Mas o Pilates ele também tem crescido bastante recentemente por causa dos benefícios para a saúde, né? A questão da flexibilidade, da mobilidade. São coisas que a academia dificilmente vai conseguir praticar com você. Você não vai conseguir desenvolver a flexibilidade, mobilidade, a própria isometria, a consciência corporal nos aparelhos de uma academia. Lá se treina força, são atributos diferentes, né? É um complemento muito bom para alguém que quer hipertrofia, para você fazer um pilates, para você poder ter uma amplitude de movimento, não é uma coisa assim? Sim. Tem pessoas que buscam isso lá nesse estúdio, ou ele é bem fechado mesmo em... Focado. Não, focado, a gente lá é um pilates diferenciado, né? Mais para tratamento do que para pessoas que ficam pendurados. É mais um pilates funcional, vamos E não dizer. vai ter muita gente fazendo selfie, então, né? Porque tem gente que, meu Deus, gente, olha, duas coisas que o pessoal Não, mas gosta é de fazer cênico. selfie. Pilates é super sério. Mas, pelo amor de Deus, se não tirar foto, não funciona Não o negócio. vai. Não, mas acho que é as duas coisas, três coisas. É academia se não fizer foto no espelho, Não tá pago. crossfit se não fizer vídeo. Crossfit é vídeo. Que tem movimento. E aí o Pilates é fazendo assim alguma As coisa posturas. estilo Homem-Aranha, né? Lá não Não, tem, né, essas coisas, né? Não, é bem tranquilo, né? Como você falou, Pilates lá é mais... A gente trabalha num corpo todo, né? Então, a gente trabalha alongamento, mobilidade, trabalha força, sim. E trabalha muito a questão de corpo e mente, que não é trabalhado nas academias, né? Porque lá eles vão para hipertrofia mesmo. Vão para ganhar massa, para ganhar, ficar trincado. Tá pensando no fim estético, geralmente, Às vezes né? não tá nem Pouca pensando muito, tá com fone de ouvido em nada. Não, Só mas- vai fazer. Tá fazendo porque tá na tabela, tem que ser A feito. Faz pessoa vai exercício no... lá. Mas eu sei, mas o objetivo da pessoa não tá preocupada com a saúde Exato, dela. Tá não é preocupada outra com a meta. questão estética que ela não tá nem preocupada se daqui a um tempo a coluna dela vai estar estourada. É outra prática. É onde muitas pessoas acabam se lesionando, né? Teve um caso lá que um paciente fazia crossfit e musculação no mesmo dia, todos os dias. Nossa, aí ele deu Aonde overtraining ele- total, né? Lesionou bem feio. E quando você passava, por exemplo, abdominal pro cara fazer, ele se tremia inteiro. Ele não tinha... Ele tinha o quê? Muita fraqueza muscular. Ele, que tipo de lesão que foi? Foi uma Foi uma contratura? hérnia. Foi uma hérnia? Explica pra gente, você falou, a gente complicado. tem gente de todo tipo assistindo. O que é a hérnia? O que ela é, assim, se a gente fosse explicar, assim, numa maneira bem grosso modo, o que é essa lesão? Essa lesão, ela acontece na nossa coluna, né? Sim, De uma forma que ela pode ser extrusa. Que muitas vezes a vértebra. ela é uma gelatinazinha, vamos dizer. Então, vamos lá, a gente tem a vértebra ela aqui, uma sai. vértebra grudada na outra. E entre elas tem uma estrutura que parece uma gelatina. gelatinazinha, isso, ela sai. Ela sai e daí começa a ficar osso com osso. E aí, onde é a hérnia que acaba tendo essa saída, que muitas vezes é caso de cirurgia, quando o tratamento não é viável, né? Então aí, no caso, o que o Pilates faz com essa situação? Quando É possível, quando tem a possibilidade de de resolver. fazer, a gente trabalha muito a extensão, né? Não a flexão. Pra gente tentar voltar ela pro lugar da onde ela não deveria ter Seria saído. afastar essa coluna pra entrar Pra de volta. voltar, isso. Isso Que acontece. muitas vezes, na extensão, quando a gente faz extensão de coluna, Uhum. a gente tá fazendo com que ela saia mais. Então, a gente tem que fazer a flexão de coluna para que ela tente voltar, Entendi. entendeu? Para que não, né, no caso, se não for caso de cirurgia mesmo, para que ela volte e tudo bem. E a pessoa segue a vida tranquila. É uma dúvida também que me surge. Hoje lá o pessoal, por ter esse perfil aí, vocês são mais focados na hérnia de disco.
A maioria do público tem mais idade, acima de 30, 40 anos? Ou Não. tem gente jovem também? Eu tenho um paciente de 17 anos. Já que com a coluna? ele teve, né? Mas com o tratamento lá com o Miguel, ele conseguiu reverter a situação. Não foi, né, pra cirurgia nem nada, graças a Deus. Mas 17 anos, né? Reverteu e tá tudo bem. Agora só tá em andamento com o Pilates. Agora eu pego assim, você tava falando, você fez uma pergunta agora há pouco, você falou todas essas questões aí. Hoje, assim, cada ano que passa, você tem menos, as gerações mais novas são muito dentro de casa, né? Mais sedentárias. E aí você tem essa própria questão do celular, que a pessoa tá aqui. Não é só jovem, não. A gente também, eu fico toda hora aqui assim. O que vai acontecer com a coluna de uma pessoa que fica O tempo assim, ó? todo mexendo no celular. Vai virar igual um T-Rex, assim? O que vai acontecer? O que vai acontecer com a coluna? Qual que é a tendência a acontecer? A tendência é, tipo, a má postura, né? Óbvio. Isso é fato. E provavelmente você vai ter sérios problemas, a pessoa que fica muito no celular, sérios problemas em cervical. Então a gente tem crianças, por exemplo, aí que hoje ficam nessa situação, elas passam o dia inteiro nessa situação. Pai e mãe, às vezes, teria que ficar mais atento. Exatamente. Eu Cervical, lombar, tudo. eu observo também que a questão da saúde física precisa ser falada mais. Porque a gente, se não sai na foto, a gente não se preocupa, né? Da postura, né? Sim. Da rotina. Às vezes você faz muito movimento repetitivo de... Quanto mais curtinho, pior, né? Você vai acabar lesionado, você nem sabe por quê, porque a gente não tem mais consciência. A gente é um monte de cabeça que anda sem um corpo, sem uma consciência corporal, né? Quando você fala de trabalhar mobilidade, é você entender quais partes do seu corpo tem para se mexer, né? É um princípio básico, que era pra gente deixar as crianças descobrir isso na terra, na areia, né? Mas é difícil mesmo. Mesmo quando você fala, mas nem deixo muito minha criança com o celular, mas ela fica lá sentada Na TV. Na TV o dia inteiro, ou mesmo que não leva pra fazer um esporte, sempre, entendeu? Isso tudo atrapalha bastante o desenvolvimento da criança, né? Eu tardei um pouco pra ir atrás. Um dos meus medos é ter uma hérnia escondida aqui que eu vou descobrir a qualquer momento. Porque eu sempre sentei muito errado na cadeira. Muito errado. E não me policiavam muito. Não tô com a melhor postura. Né? E não me policiaram muito. Hoje eu preciso ficar lembrando. Putz, eu tenho que ajeitar a minha coluna, né? E geralmente essa má postura é decorrente de musculatura abdominal fraca, né? Eu era sedentário. Eu era essa criança do videogame aí. Mas tem uma questão, não sei... Eu já cheguei a ver, inclusive, em reportagens, as pessoas não dão valor. A gente estava falando da questão estética lá, que às vezes ela não... Mas a postura ela também influencia na estética do corpo, né? Eu já vi um caso, por exemplo, em uma reportagem, tudo bem, ela era mais jovem e tal, mas era uma jovem e ela tinha, assim, complexado porque os seios dela ela considerava caídos e ela tinha também gordura abdominal localizada na parte de baixo da barriga. E ela tava querendo fazer plástica. E aí ela foi fazer um trabalho de correção na postura dela. Fez a correção da postura, tudo, ela levantou, daí é óbvio, é mais jovem. Aí subiu e deve ter feito também, provavelmente, algum trabalho de condicionamento físico. Mas aquela gordura lá que ficava acumulada na barriga, caída, melhorou, ela não precisou fazer plástica. Tem esse impacto, de fato, na postura, na estética corporal? Sim. Eu tô com uma paciente, você falou de fotos, né? Eu lembrei que ela procurou o Pilates, não é nem porque ela tem algum problema com hérnia, alguma coisa assim do tipo, por conta de postura. Então, ela está ali por conta da correção postural. Porque ela se via nas fotos e ela falou, gente, por que eu tô desse jeito? Então, ela foi buscando a consciência corporal. Tá vendo? Foi buscar quando saiu na foto. Tem que estar Como ciente da saiu saúde. na foto. Se não sair na foto, não Às vezes as pessoas falam, né, de padrão de beleza. Tem, de fato, né, uma imposição, mas tem esse lado também, né? Nem tudo que
que não soa bem lá na estética, é um padrão, às vezes é um sinal lá que você tem um problema, né? Existe o problema, existem problemas de saúde também, viu, gente? Não é tudo que é construção social, não. Ah, sim, não. Não é só... E aí ela pedalava, né? O esporte fora dali é o pedal. E aí ela falou assim, fazia muito tempo que eu não pedalava. Ela foi na sexta fazer o Pilates. No sábado ela já foi pedalar. E daí a gente trabalha, né, dentro do Pilates. É um exercício de baixo impacto, diferente da musculação e de outros beach tênis, enfim. E ela foi pedalar e usou o que a gente trabalhou ali dentro no pedal. E ela falou que ela se sentiu super bem, não cansou. Porque lá dentro do Pilates, a gente tem pilares a ser trabalhados, né? Que é concentração, que é a centralização, que é essa parte do abdômen em contração, do glúteo em contração, o controle, a fluidez, para o movimento sair mais tranquilo. Então, ela falou que foi super bem o pedal dela. Fazia muito tempo que ela não se sentia bem. Você falou aí de um princípio, foi que ela aprendeu lá dentro do Pilates, ela aplicou em outra modalidade. Por exemplo, a pessoa ela pratica alguma outra atividade física, mesmo musculação ou crossfit, por exemplo, ela pode também aliar isso ao Pilates? Existe a possibilidade? Sim, principalmente a questão da centralização, né? Que seria a contração muscular. É uma Para melhor evitar combinação, né? lesões. Então Em pode, outros mas vamos supor esportes. assim, durante a semana, a pessoa vai lá todo dia, ela pode ir quantos dias fazer o Pilates? Quantos dias vai? De 1 a 3 vezes na semana. Aí a gente vê o que a pessoa precisa, né? Se é uma reabilitação ou se é por um esporte mesmo. E aí a gente vê. Eu tenho pacientes que faz 1 vez na semana. Eu tenho paciente que faz 2 vezes na semana. Você falou da combinação com a musculação e a academia, né? Os maiores ratos de academia, os fisiculturistas mesmo, é bem comum os de competição praticar pilates recorrentemente. Por causa da saúde do movimento, para estar sempre esperto com consciência corporal, e por causa da questão da mobilidade, né? Ainda que é um esporte de postura, é um esporte de fazer pose. E você precisa ter consciência de cada músculo do seu corpo. Que se você tiver desatento, você não vai ter. É uma questão de você ter trabalhar minúcias, que o Pilates ajuda muito, né? Nessa consciência corporal, com certeza. Exatamente. É consciência corporal o tempo todo, né? Você falou do ciclismo. Eu gosto muito só que assim, né? Amador, pedalar o mountain bike lá na terra, ir pra Elisiário, Catigá, Caputira, né? É um esporte que eu vejo muita gente se reunir, sentar na bike e ir, sem fazer um alongamento antes, sem fazer um aquecimento antes, né? E a longo prazo, né? Se você não tem essas práticas, também causa lesões, né? Porque você trabalha mais os músculos maiores, menos os menores, vai criando umas como que é? Que eu tinha lido, uns problemas na articulação, não é? É uma coisa assim? Sim. Na verdade, todos os exercícios deveriam ser alongamento antes, né? Principalmente musculação, entre a bike, né? Mas as pessoas não fazem. E o pedal que você faz uma vez na semana, né? A galera se reúne uma vez na semana, num domingo, né? Não faz nenhum outro esporte. Você acorda às 6 da manhã, não é igual vai não é igual o Beto aqui que vai todos os dias fazer. O Beto é um caso que ele faz bastante atividade física, caminha, corre, enfim. A pessoa não faz nada. Acorda num domingo de manhã, sobe em cima da bike e vai e volta de Elisiário. 2, 3 horas de pedal, dependendo do quanto você se perde pra voltar, né? E seu corpo ele não tá ligado, ele não tá esperando isso num dia aleatório, né? Sim. Então, ter uma prática de pilates auxiliaria em quase todos os esportes, né? O Beto, que a gente citou aqui, é o câmera aqui da Câmara Municipal, viu? Deixa eu te perguntar uma coisa, uma pergunta besta. O nome Pilates, qual que é a origem dele? A origem é do Joseph, né? Que é o Joseph Pilates, quem criou o método.
foi a pessoa que desenvolveu. Ele era uma criança muito doente e foi, né, se tornou um adulto e foi para uma cadeia na época da indústria da Revolução lá. E aí, Revolução Industrial, né, em 1920, foi onde ele criou o método. Porque ele foi cuidar das pessoas doentes. E aí ele pegou... Não sei se vocês já viram os aparelhos. Sim, já vi. São molas. Então, ele desmontava as camas dos lugares lá, dos presídios. E foi montando os aparelhos com as molas das camas. Por isso, Pilates. É muito interessante os aparelhos de Pilates, né? Tive poucas experiências. São exercícios bastante específicos, né? Bastante concentrados. É bem interessante para São você entender todos- seu corpo. Exato. Né? Às vezes você fala, dá nada, tem um rolinho ali. Você fala, dá nada esse treco aí. Você é louco. Às vezes, fala assim, exercício bobo não vai virar nada, né? Mas depois Aham. você sente que aquela musculatura, talvez você ache que nem existe aquele músculo, mas depois, no final... Quando a gente descobre que existe. Vai descobrir no dia seguinte sabe com a que- dor, né? Exato. Que eu já vi estudos que correlacionando bruxismo, que é aquele que você arranja o dente, com um encurtamento da pelve, do músculo da pelve. Às vezes a gente não vê, né? Mas cada partezinha do corpo da gente é interligada, né? Então é uma questão que tem que ficar muito de olho, né? Hoje, assim, como que você vê sua carreira? Qual que são suas perspectivas? Você pretende continuar nessa área? Se aprimorar mais? O que você está pensando? Sim, eu pretendo continuar na área. Não me vejo dentro da físio em outra área, a não ser o Pilates, né? Pretendo me especializar talvez, em outras coisas mais específicas, né? Não ficar em uma determinada especialidade ali. E é isso. E você acha que hoje Catanduva oferece um campo atrativo para Catanduva. trabalhar? Você que é jovem, você acha que você vê conquistando seus sonhos aqui na cidade? Catanduva tem muito estudo. Muitos concorrentes, vamos dizer. Mas são bons? Não, você tem que falar a Tá verdade, justo, gente. tá justo. Não, tem que falar a verdade, gente. Porque você Catanduva coloca... tá bem Você servida pode ter, pela assim, classe sabe? de Pilates? Todas as coisas tem de tudo. Mas, assim, Ó, isso é uma coisa é séria. importante, A claro pessoa que chega lá, tá com a coluna danada. É Eu verdade. vejo pessoas que são boas e vejo pessoas que não são boas. Pelo curso que eu fiz, eu vejo muita gente fazendo errado. Como que foi pra você chegar a ir trabalhar com isso? Seu professor, você contou, seu professor tinha te chamado e tá montando e tal, mas você teve que fazer uma formação, né? Sim. Fora ter a fisioterapia, o conhecimento de fisioterapia, Isso, eu fui né? fazer uma formação em Rio Preto, né? Foram 2 finais de semana, 2 módulos. Uma escola específica de Pilates. E pelo que eu vi lá, e pelo que eu vejo as postagens de certos profissionais aqui, eu vejo que tá de qualquer jeito. A pessoa tá sendo muito criativa. Isso, tá inventando modas, vamos se dizer assim. E tá bom se pra ela tá bem, se pra pessoa tá certo, tá tudo bem. Só que a gente sabe que nessas coisas corporais, o corpo humano tem limitações, né? Eu tive... Inventar tenho- demais Eu tenho uma paciente que ela chegou a relatar, não é essa pessoa em específico, tá? Não. Sim. Que ela veio de um outro estúdio há muito tempo atrás, ela, né, não citou nomes nem nada, que ela se lesionou muito grave, fazendo fotos, talvez. Eu conheço, tá? Eu tô perguntando isso aí porque eu já ouvi relato já. Não tô falando aqui, gente, que
que você vai entrar a fazer. Pelo contrário, se você tiver uma pessoa de confiança, te orientar direito, você vai ter. Sim, Você sim. vai fazer uma coisa bem, vai ser bom para sua saúde. Agora, é isso, né? Eu já ouvi falar, já relatos de pessoa que chegou a fraturar a clavícula. Sim, que como eu disse, se não fizer, que foi o caso dessa minha paciente, que ela lesionou e hoje ela sente muita dor. A gente tá tentando todos os dias. Todos os dias. E ela falou que na volta do exercício, a pessoa, a instrutora, instrutor, não sei, não direcionou a volta correta e ela se lesionou. É isso. E ela foi procurar um ortopedista e ele disse que se fosse um pouquinho mais pra cima da coluna, ela tinha ficado tetraplégica. Então é uma coisa séria. Claro que é o que eu tô Claro que é falando. A Sem gente inventar mexer, demais. a gente trabalhar com o ser humano, né? Em qualquer área, seja criança ou seja adulto, é uma questão muito séria, não é brincadeira. É uma coisa interessante, de todos os relatos que você tem feito aí da sua carreira, tá? Você falou que você não queria trabalhar com reabilitação, né? Só que você faz reabilitação, na verdade, né? Exatamente. Você não Deu queria uma e volta. acabou ficando, mas de um outro jeito, né? De um outro jeito. Trabalhando de uma outra forma. Com aparelhos, né? Não aparelhos de choque, eletrodos, essas coisas. São outros tipos de aparelho, mas é uma reabilitação. E, assim, a gente tá caminhando já perto do final. Você acredita, assim... Tudo bem, tem casos que são cirúrgicos e tal, mas... Dá pra acreditar na maioria das pessoas que chegam lá, assim, que tem condição? A reabilitação é possível na maioria dos casos? Sim, não cirúrgico, sim. Um tratamento bem feito. E o paciente querer também, né? E como que fica, assim, a questão da obesidade? Esse mês aqui, inclusive, a gente tem o Dia da Prevenção à Obesidade. Como que a obesidade afeta a coluna, as articulações? E como que fica, por exemplo, você trabalhar um paciente obeso? Com obesidade mórbida, por exemplo. Dá para trabalhar? O que vocês ou tem que fazer um processo de perda de peso? Não dá para trabalhar. Toda atividade, né, vamos dizer assim, numa forma geral, dá para ser trabalhada. É lógico que uma obesidade, ela tem que ser acompanhada com outros profissionais também, né? Mas dá para ser trabalhada. E, infelizmente, acaba cometendo articulações. Mas dá para ser reabilitada. Pessoa com muito acima do peso, a chance de ela ter problema na coluna é maior. Sim. Problema não só na coluna, né? Mas joelho, quadril, tornozelo. Porque vai sobrecarregando tudo, infelizmente. O osso não acompanha, né, o tamanho do peso, né? Infelizmente. Não acompanha. Tem que buscar saúde, né? Melhorar a alimentação, Saúde. qualidade de vida, praticar Exatamente. atividade física, né? Que hoje em dia tá difícil arranjar tempo até para fazer atividade física na rotina do brasileiro comum. Mas é algo que, assim, você precisa arranjar tempo para comer, você precisa arranjar tempo para se exercitar. Sim. Isso aí precisa A gente acontecer. arranja tempo pra tudo, né? Só que a hora que você fica doente, e aí? Você vai arranjar tempo pra cuidar da saúde. Então, por que não se prevenir, né, de uma doença cuidando antes de ficar doente? É um bom ponto, é um bom ponto. Você já vai ter que arranjar esse tempo. Você que decide. Não, porque vai se ter você quer que você ficar doente... por amor ou pela dor, é isso. Exatamente. A hora que você ficar doente, não vai ter pra onde você correr. Ou você vai morrer, vai querer morrer. Não Então, vai. é melhor você se cuidar antes de você adoecer. Até que idade dá pra fazer pilates? Olha, Tem paciente de que a idade gente- mais velho, você já viu? a gente não tem idade, né? Não tem idade pra começar. A gente pode estar trabalhando com crianças, jovens, adultos, até senhores. Mas Pilates uma é pessoa bastante- assim que ela tem um idoso com mobilidade muito reduzida. A gente consegue trabalhar de forma
tranquila, vamos dizer. E melhora a qualidade de vida da pessoa? Vamos supor, um idoso que usa andador, por exemplo, já tá com seus 90 anos. A gente vai trabalhar de forma menos agitada, vamos dizer assim, mais tranquila. Porque o Pilates já é mais tranquilo, Sim. né? A gente vai trabalhar de forma menos agressiva. É bastante democrático, então. Qualquer pessoa é recomendado. Sim. Não tem idade para se trabalhar o Pilates. Perfeito. Eu queria que a gente, encaminhando aqui pro fim, você deixasse aí algum recado para as pessoas, uma mensagem. Uma pessoa que está começando agora, se bem que vamos dizer, você está começando. 2 anos de carreira, pelo amor de Deus. Dá para fazer escolhas ainda e mudanças. Um monte. Mas qual que é o recado que você deixa? Por exemplo, para quem está começando e vai fazer uma faculdade, está chegando perto da época de vestibular, aí muita gente querendo escolher, e tem uma coisa que é terrível. A pessoa acha que se ela não conseguir agora, o mundo dela vai acabar. Vai acabar, eu sou um fracassado. O que eu defini agora é a minha vida. Olha aqui o exemplo, que a pessoa queria uma coisa, aí no meio do curso queria fazer outra coisa. Foi mudando, agora tá fazendo novas outra. paixões, né? E agora vai parar por aí, né? Não dá pra saber, Tem que né? se permitir viver as coisas, pô. Fala pra quem tá, principalmente pra quem tá, assim, não só o jovem que vai prestar, mas também o pai e a mãe que às vezes fica colocando pressão na cabeça, tá? Porque eu paguei tua escola e tal. Tem coisa tem que passar. Tem que passar. Passar em medicina, tal. Fala, dá um recado pra quem tá começando. A gente, tudo tem o seu tempo, né? Nada, não adianta a gente querer falar, nossa, eu quero. Tudo tem o tempo. A gente tem que ter paciência. Uma hora vai chegar a sua vez. E não adianta a gente querer passar por cima daquilo. Tempo e paciência. A gente tem que ter apenas isso. E muito estudo. Nunca parar de estudar. Se é medicina que a pessoa quer, então ela tem que estudar. Estudar. Ah, não conseguiu? Não desiste. Se é o que você realmente quer, talvez o que aconteceu comigo era o que eu queria, tudo bem, beleza. Só que apareceu outra oportunidade. Pode ser que não era realmente o que a pessoa queria. E vai aparecer outras chances, outras oportunidades que ela vai se apaixonar. E pronto, é isso aqui que eu quero. É sobre você ter a oportunidade, né? Você se permitiu, se oportunizou a conhecer a área e descobriu uma paixão que você não tinha como saber que você ia ter, né? Se você não tivesse se permitido ir ali e viver aquilo, né? Sim. E é sobre também manter a coluna numa boa postura, né? Pelo amor de Deus, né? Acho que é isso, né? Então é isso, cuidem da sua saúde aí. Vamos embora endireitar essas articulações, né? Vamos todos ficar velhinhos saudáveis para poder caminhar pela cidade em paz, né? A gente agradece, viu, Alexia? Alexia, inclusive, hoje você tem o nome, um dos nomes mais repetidos do mundo, né? Todos os dias, quando sua mãe batizou, ela nem imaginava que é da Apple, né? Acho que da Amazon. Da Amazon, que é a Amazon, que o ela Jeff Bezos ia fazer tanto. Eles te atormentam muito por causa do nome Alexia ou... Não. Ainda bem que a escola já foi, né? Porque senão... Se fosse na época, ia ficar pedindo, Alexia... Você não viveu essa fase. Não, graças a Deus. Que bom. Não ia ter, só Alexia, toque pagode dos anos 90. Não ia ter. Nem sertanejo universitário, gente. Mas obrigado, Alexia, pela sua presença, pela sua paciência. Quero agradecer não somente a Alexia, mas ao presidente da casa, que oportunizou aqui também esse podcast, para a gente poder falar de assuntos pertinentes e da nossa saúde, né, do cotidiano aí da vida do Catanduvense. Obrigado aí, Marquinhos Ferreira. Todos os demais vereadores também, vereadores, né, que apoiam aqui a casa. Essa estrutura aqui que a gente tem para poder falar, a gente abriu espaço para a população vir falar, né? É um espaço democrático. Então, muito obrigado por tudo que você compartilhou aqui com a gente. Eu que agradeço. Obrigadão. Obrigado, gente. Tchau. Então é Até isso. mais. Até mais.